Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, professor. Como é que Bom vai? dia. Beleza? Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Como é que vocês estão? Como é que foram os fins de semana? Tudo tranquilo? Bom dia. Sim. Sem leite. Sem leite aqui, né? Tem que esquentar, só café preto mesmo. Comigo também tudo tranquilo, Marina. Foi sossegado. Bom, pessoal, então vocês talvez já tenham visto lá na página do curso, lista 2 já está disponível, tá? Essa lista 2 ela vai ser um pouco mais rápida, ou seja, uma primeira parte dela já envolve coisas que a gente já viu na última semana, tá? Então, vocês já conseguem... não é que nem a primeira lista, onde demoraram algumas aulas para vocês começarem a conseguir fazer os problemas. Agora tem pelo menos uns 30%, 40% da lista que vocês já conseguem fazer com o que a gente viu semana passada, tá? Então, eu sugiro que vocês já entrem de cabeça na lista 2 e não deixem acumular, porque se deixar acumular vai ser um problema. Hoje o que a gente vai fazer na aula é só resolver a lista 1, não vai ter conteúdo, tá? A gente vai só discutir os problemas da lista 1 e resolver eles em detalhes. E eu coloquei no site também o gabarito. Então, quem quiser depois tá o gabarito detalhado lá, ok? Professor, Diga, Raul. eu sei que a gente já deu uma comentada sobre os exercícios 3 e 4 da lista, você já resolveu eles em aula, mas se o tempo deixar, tem como a gente revisitar esses exercícios? Porque, especialmente o exercício 4, quando eu tentei fazer, eu senti um pouquinho de dificuldade na resolução dele. Tudo bem, vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer todos, se sobrar tempo, a gente volta para o 3 e 4, pode ser? Tá bom, obrigado, professor. Fechou. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Então, os primeiros dois problemas são mais relacionados com análise dimensional, tá? Então, esse primeiro problema, a ideia é você discutir qual é a fórmula básica do raio de um buraco negro, né? Então, a ideia isso aqui é algo que vem da teoria lá da relatividade geral, de que o raio de um buraco negro, ele só vai depender, no fundo, ele só pode depender de constantes fundamentais e da massa do buraco negro, né? Ou seja, o que define o buraco negro é a massa do buraco negro, é a massa m. Então, o raio tem que depender da massa. Então, a ideia é que a fórmula para o raio de Schwarzschild, a gente não sabe exatamente qual que é, porque isso aqui é uma coisa que teria que vir lá da relatividade geral, e a gente não sabe calcular. Mas, se a gente faz essa hipótese de que o raio depende só da massa e de certas constantes fundamentais, a gente pode tentar determinar uma forma para ele. E quais constantes fundamentais nesse caso? A constante gravitacional, né? Porque a gente sabe que buraco negro está relacionado com a constante gravitacional, tá? E a velocidade da luz. Então, a hipótese é que são essas constantes que, no fundo, dependem lá na teoria da relatividade. Toda a teoria da relatividade do Einstein é baseada nessas duas constantes fundamentais, a constante de atração gravitacional e a velocidade da luz. Então, é natural de esperar que o raio seja uma função só da massa e dessas duas constantes. Em termos de unidades, a unidade de C é metro por segundo, e a unidade de G, isso aqui é uma coisa que vocês podem, por exemplo, buscar na Wikipedia, é metro cúbico por quilograma segundo ao quadrado. O gabarito não está postado, Renan? Tá bom, depois eu coloco ele lá na página. Eu achei que ele estava postado sim. Se você for em lista 1, se você clicar na página da lista 1, aí tem lá arquivo e gabarito, tá? Lista 1, gabarito.
Muito bem. Então, a ideia é que a gente vai buscar uma expressão para o raio que seja do tipo a massa elevada a uma certa constante, g elevado a uma outra constante e c elevado a uma outra constante, onde esse alfa, beta, gama são constantes, que a gente tem que ajustar para tentar bater com a análise dimensional. Então, qual que vai ser a unidade de R? Vai ser quilograma elevado a alfa. Esse cara do G aqui, que é metro cúbico sobre quilograma segundo ao quadrado elevado a beta, e metro por segundo elevado a gama. Então, simplificando, o meu quilograma, eu tenho um alfa em cima, um beta embaixo, alfa menos beta. O meu metro, eu tenho 3 beta em cima e gama em cima, então é 3 beta mais gama. E o meu segundo, eu tenho, posso até colocar embaixo, se a gente quiser, já que está todo mundo embaixo. O meu segundo, eu tenho 2 beta mais gama. Tá? E eu quero que essa meleca toda aqui tenha unidade de quilogramas. Então, eu quero escolher as minhas unidades tais que alfa menos beta seja 1. Desculpa, não é quilograma, desculpa, foi bobagem. Metro, né? Então, eu quero que alfa menos beta seja 0, porque eu quero matar a dependência com a massa. Eu quero que 3 beta mais gama seja igual a 1, porque eu quero que o que sobre tenha metro. Então, esse 1 aqui é porque eu quero que sobre uma coisa que só tem metro. E o meu 2 beta mais gama é igual a 0, porque eu não quero que tenha segunda na jogada. Então, daqui a gente tira que alfa tem que ser igual a beta, e a gente tira que gama tem que ser igual a menos 2 beta. Isso daqui vem dessa daqui e dessa daqui. E aí, por último, essa daqui, eu fico, então, que 3 beta mais gama, então mais menos 2 beta, tem que ser igual a 1. Ou seja, beta tem que ser igual a 1. Então, o resultado é que beta igual a 1, alfa tem que então ser igual a 1, já que alfa é igual a beta, e gama tem que ser igual a menos 2. Ou seja, o raio ele vai ser massa elevada a alfa, g elevado a beta, sobre c elevado a 2 ao quadrado. Então, esse daqui é o resultado. Isso daqui é muito massa, sabe, gente? Porque a fórmula que a gente obtém, a fórmula real, a fórmula real é que o raio ele é 2mg sobre c quadrado. Isso daqui é uma conta super difícil lá da teoria da relatividade geral. Você vai fazer uma conta, você vai estar lá no seu segundo ano de pós-graduação e você vai fazer essa conta e você vai chegar que o raio é esse daqui. É uma conta super sofisticada. E só com a análise dimensional a gente consegue adivinhar qual que tem que ser a fórmula, exceto por constantes. Esse 2 aqui não tem o que fazer. A análise dimensional não pega esse 2. Tá? Mas a posição de todas as constantes fundamentais da massa, de G, etc., a gente pega. Então, em particular, o que é importante disso daqui? É importante a dependência linear do raio com a massa. Né? O raio do horizonte de eventos ele é proporcional à massa. Então, quanto mais massivo o buraco negro, maior vai ser o raio do horizonte de eventos. É só uma coincidência, Raul. É só uma coincidência. Não tem um motivo específico, não. Tem outras grandezas que aparecem que dependem só de C. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Sem perguntas, pessoal? Ok. Então, agora vamos para esse problema aqui. Esse problema aqui ele tem alguns desafios. Então, o primeiro deles é uma coisa que eu tinha mencionado lá no começo do curso, que eu quero enfatizar de novo, que é a ideia de vocês terem que, às vezes, manipular coisas que vocês não entendem completamente. Tá? Isso faz parte da ciência. Na ciência, a gente nunca está lidando com coisas que a gente manja profundamente. A gente sempre está lidando com coisas que a gente não entende muito bem. Porque, no fundo, gente,
Ciência é estar na fronteira do conhecimento. E se você está na fronteira do conhecimento, você não manja bem daquelas coisas. Se você manjasse muito daquilo, não seria a fronteira do conhecimento, né? Então, estar na fronteira significa ter que estar constantemente lidando com objetos, com grandezas e com conceitos que a gente não entende exatamente como funcionam. E ainda assim, a gente tem que conseguir lidar, né? Então, esse era o primeiro objetivo desse problema. Ou seja, eu não preciso dizer para vocês de onde vem essa fórmula, a conta é complicada, mas a gente pode ainda brincar com ela, a gente pode tentar entender, assim, sabe, dar uma mastigada nisso, ver o que a gente consegue tirar disso daqui, tá? Isso ainda assim tem o seu valor, ok? E a segunda coisa é para vocês treinarem um pouco em como lidar com essas contas matemáticas um pouco mais complicadas, aritméticas, né? Ou seja, a conta que a gente tem que fazer aqui é muito simples. É esse número dividido por esse, vezes esse, papapá. Conceitualmente, a conta é simples, mas ela se complica pelo fato que a gente tem muitas constantes aqui. Então, esse exercício também tinha essa intenção de treinar vocês um pouquinho nessa arte de mexer com muitos números desse jeito, tá? Então, vamos lá. A gente tem algumas grandezas aqui. Vamos escrever quem que elas são. Então, esse é o tipo de coisa que você tem que buscar na Wikipedia, tá? Por exemplo, acho que inclusive no próprio problema eu menciono, né, ou seja, você tem que buscar essas constantes. Então, a gente tem uma constante que é o h cortado, que ele vale 1,054 vezes 10 a menos 34. Opa, 34. Joule vezes segundo. A gente tem a massa do elétron, que vale 9,109 vezes 10 a menos 31 quilogramas, e a massa do próton, que vale 1,672 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. A gente tem C, que vale 2,997 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E a gente tem o A, que é uma constante que vem lá da física quântica, que chama raio de Bohr, que ele vale 5,291 vezes 10 elevado a menos 11 metros, tá? A massa do próton, ela é aproximadamente 2.000 vezes mais pesada que a massa do elétron, tá? Então, aqui é menos 31, aqui é menos 27, é um fator 4 aqui, então é aproximadamente 2.000 vezes mais pesado o próton. Ok, então a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é análise dimensional. Então, a análise dimensional é o item A, né? A gente tem que checar que essa meleca toda aqui realmente tem dimensões de energia. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz, então, a dimensão do ΔE é igual. Aí, em primeiro lugar, eu jogo fora tudo aqui que não tem unidades, né? Ou seja, eu me livro de tudo que é dimensional. É o 4, o 3 e o GP, que é o fator giromagnético do elétron. Então, eu vou ficar com H cortado elevado à quarta, então Joule vezes segundo elevado à quarta. Embaixo eu tenho 1 quilograma da massa do próton, 1 quilograma ao quadrado da massa do elétron, 1 metro por segundo ao quadrado e 1 metro elevado à quarta. Deixa eu ganhar um espacinho aqui. E 1 metro elevado à quarta. Oi, Raul. Essa é uma boa pergunta, Raul. A massa, sim, ela é uma grandeza discreta, mas tem sutilezas com relação a isso daí. A massa você vai ver depois que, na verdade, ela depende não só do número de prótons e do número de elétrons, mas ela também depende das interações nucleares entre as partículas. Então, por exemplo, a massa de um sistema que tem 2 prótons, de um átomo que tenha 2 prótons, não é igual à massa de um átomo que tenha 4 prótons, por exemplo. Não é simplesmente o fator de 2, desculpa, né? Porque você tem uma questão da força nuclear também ali. Então, a massa não é discreta no final das contas, é por causa disso. Mas a massa das partículas, sim. Bom, o que a gente tem aqui? Olha só. Eu gosto, talvez alguns de vocês tenham aprendido, ao fazer análise dimensional lá no ensino médio, colocando aqui as unidades fundamentais, né? Que é massa, comprimento e tempo. Eu não gosto daquilo. Eu gosto de colocar a unidade aqui que são as unidades que a gente gosta de brincar, quilograma, metro, etc. Por quê? Porque isso permite a gente utilizar unidades derivadas. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse joule, e no fundo eu quero esse joule aqui, porque eu quero que esse cara tenha unidades de joule.
Então, eu não preciso já sair escrevendo o que é esse joule de cara. Eu posso manter esse cara aqui. Lembra, né? Vou escrever aqui que o joule, ele era quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, uma possibilidade, talvez muitos de vocês tenham feito esse problema assim, é substituir aqui o joule. Ou seja, colocar aqui esse daqui para o joule e sair abrindo. Isso dá certo, tudo bem. Eu não gosto, eu prefiro deixar esse joule quietinho aqui e manipular o que sobrou. Então, olha só, eu vou escrever isso como sendo um joule elevado à quarta, e aí eu vou ver o que sobra aqui. Então, o que sobra, vou até colocar um grande parênteses aqui, é segundo elevado à sexta potência, né? Porque eu tenho um segundo aqui, ó, S à quarta, e eu tenho aqui um S no denominador do denominador a 2, então fica um S à sexta. Eu tenho 1 quilograma ao cubo, e eu tenho 1 metro à sexta. Então, o que eu tenho aqui é um joule elevado à quarta. E agora, ó, agora vem, digamos assim, o passo matador. Eu escrevo isso como sendo S ao cubo sobre quilograma metro ao cubo. Desculpa, S ao quadrado sobre quilograma metro ao quadrado. Tudo isso ao cubo. Eu ponho em evidência um fator de 3. Isso aqui é o passo matador, digamos assim, para ficar claro tipo, onde a gente vai chegar. Porque, olha só, por que eu fiz isso, né? E isso é verdade, em primeiro lugar. A gente pode checar. Se eu volto com esse 3 para dentro, esse 3 bate aqui e vira 6, ele bate aqui e vira 6, ele bate aqui e vira 3. Então, isso daqui que está entre parênteses é igual a isso. Né? Mas agora que eu escrevo desse jeito, o que sobra aqui dentro é exatamente 1 sobre joule, tá vendo? É o inverso disso daqui. Então, isso aqui vai ficar joule elevado à quarta sobre joule elevado ao cubo, ou seja, joule. Tá? Então, correto. De novo, esse não era o único jeito de fazer isso daqui. Você poderia ter substituído a expressão para o joule de cara aqui e sair cancelando tudo. Também dá certo. Tá? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Bom, item B. Né? Item B, no fundo, é o item mais direto, é só substituir os valores das constantes e calcular o resultado aqui, né? Alguns de vocês na monitoria me perguntaram um pouco, tiveram um pouco de dúvida nisso daqui. A conta, ela é meio destrambelhada mesmo, tá? Porque você tem muita coisa elevada a muita coisa aqui. O que eu recomendo vocês fazerem, como dica, é primeiro trabalhar com as potências de 10 e separadamente trabalhar com os fatores, tá? Então, ou seja, por exemplo, aqui você tem h elevado à quarta, então você tem aqui o menos 34 elevado à quarta. Aí tem um MP aqui, então você vai ter o menos 34 vezes, desculpa, não elevado à quarta, menos 34 vezes 4, e esse cara vai cancelar com esse menos 27, assim por diante. Então, trabalha com as potências de 10 primeiro, e depois trabalha com os números, tá? Essa parte não tem muito como ajudar, no sentido que tem que fazer a conta. A única coisa que eu queria dizer sobre isso é o seguinte, essa conta aqui, do item B, ela tem que fazer com calma, tá, gente? Ou seja, é o tipo de coisa que você tem que fazer, assim, sem pressa, né? Se você faz com pressa, você vai errar e vai ter que refazer. E aí o tempo total que você vai gastar vai ser muito maior. Então, é mais fácil fazer ela uma vez só com calma e aí não errar, né? Então, vai fazendo linha após linha e ajeitando isso daí. Ok? O resultado, então, é ΔE igual a 9,419 vezes 10 elevado a menos 25 joules. Uma outra coisa também que eu preciso falar é o seguinte, quando vocês forem fazer esse tipo de conta, mantenham a precisão completa, tá, dos valores. Não aproxima nada no meio do caminho. Eu vou até escrever isso daqui. Vou colocar aqui, dicas de sucesso, vai. Então, a primeira dica de sucesso que eu tinha falado é separe as potências de 10 dos fatores numéricos. A segunda faça com calma. Faça com calma. Posso até dar uma outra dica aqui muito boa, que é o seguinte, tome café. Né? Essa é uma ótima dica. Toma uma xícara de café enquanto você faz a conta. Isso é infalível. Né?
Dica número 3. Não faça aproximações no meio do caminho. Então, aqui, ó, eu coloquei esses valores só com alguns algarismos significativos, tá? Mas você pode pegar na internet com todos aqui. E, assim, se você tem um número disponível com toda a precisão, usa com toda a precisão, não tem problema, entendeu? Usa com a máxima de precisão que você tiver. Essas aproximações você faz só no final. Então, no final, você reporta o resultado com alguma aproximação, mas no meio do caminho, nunca faça aproximações, tá? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Ok. Então, agora no item C, a gente tem que converter isso para eletronvolt. Então, aqui eu tenho um valor em joule, você vê que isso aqui é muito pequenininho, a gente tem que converter isso para eletronvolt. Então, a gente tinha discutido em aula que 1 eletronvolt é 1,602 vezes 10 a menos 19 joule. Tá? Ou, invertendo, 1 joule vai ser igual a 6,242 vezes 10 elevado a 18 eletronvolt. Então, substituindo isso daqui, a energia, né? Eu quero substituir isso daqui agora em eletronvolt, vai ser 9,419 vezes 10 a menos 25, vezes o joule, que é 6,242 vezes 10 elevado a 18 em eletronvolt. E isso daqui vai dar 5,879 vezes 10 elevado a menos 6 EV. Tá? Maravilha. E por último, agora no item D, a gente quer calcular a frequência e o comprimento de onda. Então, a gente tinha visto as seguintes relações, né? Primeiro, a gente tinha visto que o ΔE era igual a constante de Planck vezes Ni. Aqui é interessante, né, notar que tem duas constantes de Planck, como eu menciono, tem o H e o H cortado. Então, a ideia é que o H cortado ele é dividido por 2π. Então, ou seja, se você tem esse valor aqui do H cortado, você tem que multiplicar por 2π para obter esse H. Né? E isso daqui vai dar 6,622 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. E, portanto, a frequência Ni vai ser igual a ΔE sobre H. E, fazendo esse cálculo aqui, isso vai dar 1,422 GHz. Né? E, por último, o comprimento de onda lambda é a velocidade da luz dividido por Ni, e isso daqui vai dar 21,071 centímetros. Tá? Então, essa aqui é a famosa linha de 21 centímetros do hidrogênio. Tá? Lembra, por que essa linha era importante? A gente discutiu isso na primeira aula. Essa linha é importante porque ela consegue ser determinada com enorme precisão. Tá? Deixa eu, inclusive, colocar aqui para vocês o valor preciso, só para vocês terem uma ideia. Ó, o valor exato, deixa eu colocar aqui. Era lambda igual a 21,106.114,0542 centímetros. Então, esse daqui era o valor, que é o valor que a gente consegue saber dessa linha de hidrogênio. Vocês lembram por que era tão útil assim, no conceito, em astronomia? Por que era tão útil saber esse valor de lambda com precisão? Alguém lembra? O que é medida universal? O que é radiação de cores? E o que significa mapear o céu?
Isso, gente. É uma forma de você ver uma assinatura do hidrogênio. Perfeito, exatamente. Ou seja, isso daqui é uma frequência que só é emitida pelo hidrogênio. Ela é uma assinatura do hidrogênio. Então, quando você tem um telescópio, você escolhe no seu telescópio qual que é o espectro que o seu telescópio vai detectar. Por exemplo, na radioastronomia, você detecta ondas de rádio. Isso daqui são ondas de rádio. Você também pode fazer astronomia no visível, por exemplo. Você vai detectar as cores do visível, verde, azul, etc. Ou você pode fazer astronomia de, sei lá, altas energias, raios gama, etc. Então, você escolhe o seu intervalo do espectro eletromagnético que você quer detectar. Como a gente sabe isso aqui com muita precisão, a gente pode pegar o nosso telescópio e falar assim, ó, joga fora tudo. Detecta só em torno muito próximo desse valor aqui. Então, a gente tem um valor muito preciso que ele vai jogar fora tudo e só vai pegar a luz que tem essa frequência aqui. E aí, com isso, se a gente apontar isso para o espaço, qualquer lugar que tiver iluminado, a gente sabe que a luz que está vindo de lá, com certeza, é hidrogênio. Então, a gente mapeia, a gente consegue detectar a distribuição de hidrogênio pelo espaço. Né? Isso daqui é um dos motivos pelo qual isso daqui é tão útil. Show. Perguntas? Ok, pessoal. Então, agora a gente vai chegar nos problemas de cinemática, de fato, tá? Que são os problemas que a gente passou mais tempo discutindo em aula e etc. Ok? Então, olha só. Esse problema é um problema que eu gosto bastante, porque ele é um problema bem pragmático, assim. Ou seja, a gente realmente quer fazer uma coisa... não vou chamar de útil, né? Porque ficar jogando ovo no carro não é uma coisa muito útil, mas... ou seja, a gente quer realmente resolver um problema concreto e que não é trivial, digamos assim, não é direto, envolve mais de um corpo e assim por diante. Tá? Então, lembra, o jeito certo de resolver esse problema antes de mais nada, é fazer um desenho e colocar o seu sistema de coordenadas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma avenida, tá? Eu posso colocar um eixo X aqui. Eu tenho um carro aqui. Esse carro está vindo aqui, tá? Para cá com uma certa velocidade V0. Tá? E aqui eu tenho uma ponte. Então, eu tenho uma ponte aqui. Que tem uma criança aqui. Tá? E que vai jogar esse ovo no carro. Aqui. Tá? E o que eu sei? Eu sei, então, a altura H aqui, né? E eu sei também essa distância aqui. Então, eu vou escrever os valores aqui. H igual a 10 metros. E eu tenho aqui essa distância aqui, que é, eu vou chamar de D, que é igual a 50 metros. Essa velocidade V0, ela é 40 km por hora. Tá? E tem mais um detalhe, né, que a gente quer que esse carro, ele atinja que o ovo atinja o carro no capô do carro, né? Então, eu tenho aqui uma outra distância aqui, que eu vou chamar de Y capô, que é igual a 1 metro, tá? Então, eu posso colocar o meu sistema Y aqui. Aqui está a minha origem. Ou, na verdade, eu acho que eu posso colocar a origem, se eu quiser, aqui, né? Acho que é um pouco melhor até. Fica um pouco mais limpinho. Tá? Então, eu ponho a minha origem aqui. Aí eu conto esse daqui aqui, eu conto esse daqui aqui. Tá? Então, começa de uma altura 10, vai cair numa altura 1, e esse cara tem que andar 50 metros. Ok? Então, qual que é agora a equação horária do carro? Então, para o carro, eu tenho o movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, eu sei que x de t vai ser igual a x0 mais v0t. E x0 é igual a zero. Isso daqui é minha escolha, né? Ou seja, isso daqui é geral, digamos assim. Isso daqui eu já fiz uma escolha da minha origem. Então, eu escolhi a origem para ser exatamente onde o carro começa. Né? Então, eu fico que x de t é igual a v0t.
Então, isso aqui é a minha equação horária que está descrevendo como é que esse carro está andando nessa direção. E agora eu tenho que combinar isso com a equação horária desse ovo caindo aqui. Ok? Agora, como é que eu faço isso daí? Tem um detalhe aqui, que eu acho que é o diferencial do problema, que é que a criança, ela solta o ovo não na hora que ela vê o carro, mas ela espera um tempo, né? Então, ela espera um tempo antes de soltar o ovo, né? Então, no caso do ovo, a equação horária vai ser uma coisa do tipo y de t igual a altura h, que é a altura inicial, mais aí velocidade inicial não tem, né? Então, isso aqui, inclusive, é o item A. Então, a velocidade zero do ovo é igual a zero. E agora eu tenho aqui a aceleração. Então, em primeiro lugar, como eu coloquei o meu eixo para cima, o que tem que aparecer aqui? É menos g ou mais g? Boa, menos g. Então, eu tenho menos g sobre 2. E agora, o diferencial é que o que entra aqui não é o tempo t, mas é o tempo t menos tal, né? Porque o relógio da criança, ele passa a contar a partir de tal, ou seja, isso aqui vale para t maior que tal, né? É a equação que vale para t maior que tal. Então, a criança viu, né? Aí ela espera um pouco. Então, por exemplo, suponha que ela espera 1 segundo. Então, a equação horária do ovo, depois de 1 segundo e meio, ele vai ter caído só meio segundo, né? E se ela esperou 1 e passou 1 segundo e meio, então o ovo vai ter caído só meio segundo. Então, é t menos tal, é a diferença entre o tempo que ela esperou para soltar e o tempo cronometrado aqui. Então, esse tempo t e esse tempo t aqui são o mesmo. A origem do meu relógio é a mesma para os dois. Só que esse movimento, ele é atrasado, né? Boa, Raul. Como é que a gente sabe que é t menos tal? Porque o que importa é o tempo que passou depois de tal, né? Então, por exemplo, se tal é 1 e o tempo t é 2, o quanto o ovo efetivamente caiu foi 1, né? Então, por isso tem que ser 1 menos o outro. Ok? Então, a gente tem agora essas duas equações horárias. Eu vou até colocar aqui, eu vou ser um pouco mais preciso, eu vou chamar essa daqui x de x do carro. Então, x do carro. E eu vou chamar isso daqui de y do ovo. Tá? Para deixar claro que são equações horárias para objetos diferentes. Tá? E agora, o próximo passo, então lembra, os problemas de cinemática, eles eram sempre assim, né? A gente começava fazendo um desenho, escolhendo um sistema de coordenadas. O segundo passo era escrever as equações horárias. E aí, o terceiro passo agora é transformar em expressões matemáticas as perguntas do problema. Oi, Raicen. Poderia. Aí só tem que ver quando que você começa com o zero. Né? Ou seja, aí o zero seria o momento onde a criança solta. Ou seja, a criança solta no tempo t igual a zero e aí você começa a cronometrar o carro atrasado. Então, eu vou até escrever isso daqui. Eu tenho o seguinte, então, a criança solta em tal. Solta após tal. Mas daria para fazer isso daí sim. Tudo bem, Renan, não tem problema. É interessante a gente ver aqui como tem uma sincronização de relógios e como é que essa questão da sincronização dos relógios entra na descrição cinemática, tá? Mas, a princípio, daria para fazer isso daí sim, ou seja, meio que considera esse problema é um problema, esse problema é outro problema, e assim por diante. Que isso daqui, eu acho que esclarece, né, essa questão. Beleza? Então, olha só. Agora a gente tem a condição, as expressões matemáticas. Então, a pergunta que a gente quer fazer é que o ovo atinge o carro. Tá? Carro. Como é que a gente converte isso numa expressão matemática? Então, a gente quer que quando x de t
igual a D, ou seja, quando o carro estiver exatamente embaixo, a gente quer que y do ovo, nesse mesmo instante t, seja igual ao y do capô. Tá? Então, essa é a condição matemática. Ou seja, eu quero que, quando o carro está andando, o carro não está nem aí, então o carro está andando. Quando o carro tiver percorrido uma distância d, eu quero que o ovo esteja exatamente no ovo do capô. Então, x de t igual a d ocorre num tempo t que vai ser igual a d sobre v0. Tá? E aí, eu tenho, então, que o y do ovo... Vamos chamar esse tempo t especial, tá? Vamos, talvez, colocar assim um t, chamar de um t estrela. Só para a gente saber que não é um tempo qualquer, é um tempo especial. Né? Então, tem um t estrela aqui. T estrela. E aí, y do ovo nesse tempo t estrela é h menos g sobre 2 d sobre v0 menos tal ao quadrado. E eu quero que isso daqui seja igual a y capô. Então, eu estou impondo aqui a minha condição matemática. Tá? Então, agora acabou a física, digamos assim. Pelo menos por enquanto. É uma questão agora de resolver essa equação. Ou seja, eu tenho uma equação aqui que eu quero resolvê-la para o tempo tal. Né? Então, eu começo, por exemplo, passando esse cara aqui para lá, e o capô para a esquerda. Então, eu fico g sobre 2, d sobre v0 menos tal ao quadrado igual a h menos y capô. Eu passo esse g sobre 2 para o outro lado. D sobre v0 menos tal ao quadrado igual a 2 sobre g h menos y capô. E, por último, eu tiro a raiz quadrada, né, dos dois lados. Então, eu escrevo d sobre v0 menos tal igual a raiz quadrada de 2 sobre g h menos y capô. E agora eu isolo o tal. Então, agora eu vou escrever que tal é igual a d sobre v0 menos raiz de 2 sobre g h menos y capô. Ok? Tem um truquezinho aqui, uma sutileza, que eu não sei se vocês separaram. Quando a gente faz esse passo daqui para cá, eu, na verdade, fiz um pequeno erro aqui, digamos assim. Porque quando eu tomo a raiz quadrada dos dois lados, aqui aparece um sinal de mais ou menos. Né? Tanto mais quanto menos são soluções aqui. Então, eu vou até escrever isso em cinza, poderíamos ter tal igual a d sobre v0. Se eu tivesse escolhido o sinal de menos aqui, ficaria d sobre v0 mais raiz de 2 sobre g h menos y capô. Só que essa solução ela não é válida. Alguém tem uma ideia de por quê? Mas esse tempo aqui vai ser positivo. Tal maior que t. Isso aí, Giovanni. Olha só, d sobre v0 é, na verdade, esse tempo t estrela. É o tempo que o carro chega embaixo, né? Ou seja, esse d sobre v0 é exatamente o tempo que demora o carro para chegar aqui. Então, na verdade, a minha solução ela é assim. Isso daqui, né, é t estrela menos alguma coisa. E isso daqui é t estrela mais alguma coisa. E por que isso aqui não é uma solução válida? Porque isso daqui daria um tal que é maior que t estrela, né? Ou seja, isso daqui daria um tal que é maior que t estrela.
O que não é o que eu quero, né? Ou seja, eu não quero, isso aqui seria assim, eu solto o ovo depois que o carro passa, né? Claramente não é o que eu quero. Eu não quero soltar o ovo depois que o carro já passou. Eu quero soltar o ovo antes do que o carro passou. Então, você vê, o que essa fórmula aqui está me dizendo é que se o carro demorou tantos segundos para passar, isso aqui me diz o quanto antes eu tenho que soltar o ovo, né? Ou seja, eu tenho que soltar o ovo esse tempo que o carro demorou para passar, menos alguma coisa, né? Então, esse daí é o tipo de sutileza que aparece quando a gente tem que resolver essas equações quadráticas aqui, tá? Hora e outra, a gente vai cair em equações que têm duas soluções, só que só uma delas é física, só uma delas é válida. Porque o ovo não cai para cima? Isso é uma boa pergunta, Leonardo. Eu não sei. Até onde eu aprendi, o ovo cai para baixo. Perguntas? Ok. Então, agora no item B, o problema é o mesmo. Vou até copiar a figura aqui, né? O problema é exatamente o mesmo no item B. A diferença é que o ovo agora é arremessado para cima. Então, agora, o ovo aqui, ele é arremessado com uma velocidade inicial V0 ovo. Tá? Então, a ideia do problema é que eu sei qual que eu quero escolher um tal específico, né? Então, o tal é dado. Isso é tanto para o B quanto para o C, tá? A ideia é que o tal é dado. Então, tipo, eu falo assim, não, eu quero jogar depois de tantos segundos. Como é que eu escolho a minha velocidade para que eu consiga atingir o carro exatamente jogando em tal? Então, ou seja, tal é igual a 4 segundos, por exemplo. Então, como é que eu tenho que escolher minha velocidade inicial do ovo para isso dar certo? Então, o que muda aqui? O que muda, a equação do carro continua sendo x de t igual a v0, x do carro, né? X do carro, t igual a v0, t. Só que agora a equação do ovo no tempo t vai ser h mais v0 do ovo vezes t menos tal, menos g sobre 2, t menos tal ao quadrado. É a mesma equação, a diferença é que agora eu tenho uma velocidade inicial. Tá? Então, o que eu quero saber? De novo, eu quero saber, o meu tempo estrela continua sendo d sobre v0, tá? E eu quero, de novo, ter essa igualdade, que é y ovo no tempo estrela igual a y do capô. Tá? Então, eu continuo tendo a mesma equação, h mais v0 do ovo t estrela menos tal, menos g sobre 2 t menos tal ao quadrado igual a y do capô. Tá? A diferença agora é que a minha incógnita é o V0 do ovo. É o V0 do ovo. Tá? É isso que agora eu assumo que eu não sei. Então, eu posso obter agora uma expressão para o V0 do ovo em termos dos outros parâmetros. Então, isolando o V0 do ovo, eu fico assim, t estrela menos tal, igual a g sobre 2 t menos tal ao quadrado, mais y do capô, menos h. Ou seja, V0 do ovo igual a g sobre 2, t estrela menos tal, mais y do capô menos h sobre t estrela menos tal. Tá? Então, você vê, eu escrevi de um jeito que tudo agora aqui do lado direito é dado. Ou seja, eu sei tudo aqui. Eu sei o t estrela, porque eu sei o d, eu sei o v0, eu sei a altura do capô, eu sei h, eu sei o tal. Né? Então, aqui o interesse não é mais no tal, mas é no v0. Tudo bem, pessoal? E aí agora, então vocês veem, isso é outra dica que eu tinha dado, né, que eu realmente recomendo que vocês sigam.
a conta ela é toda com símbolos, não tem número no meio do caminho, tá vendo? O único número que pode aparecer aqui é o coitado do 2. Só o 2 pode ficar aqui, o resto é tudo símbolo. Né? Por quê? Porque agora eu tenho uma fórmula que ela é geral, tá? Para o V0 do ovo em função dos meus parâmetros. Então, agora eu posso resolver o item B e o item C imediatamente. No item B, o tempo é 4 segundos, o tal, e aqui ele é 1,5 segundos. Então, é só substituir agora os valores aqui. Eu obtenho, nesse caso, que o V0 do ovo igual a menos 15,5 metros por segundo, e nesse caso, o V0 do ovo ele é igual a 12 metros por segundo. O que significam esses sinais aqui? Mais importante, faz sentido que para o tal grande o sinal seja negativo, para tal pequeno o sinal seja positivo? Qual o significado disso daqui? O que vocês acham? Por que só o sinal negativo faz sentido, Raul? Isso aí, Laura. Exatamente. O segundo é lançado para cima. Então, positivo lançado para cima, negativo lançado para baixo. Por quê? De onde vem isso? Vem da nossa escolha de referencial. Eu coloquei o meu y para cima. Não, Gabriel, não está errado, mas você tem que deixar claro qual que é a sua orientação do referencial. Ou seja, se você escolher o y apontando para baixo, aí aparece aquele sinal de menos ali mesmo. Tá? Mas como eu escolhi o meu y apontando para cima, aparece o sinal de mais. Então, isso você tem que ser consistente. Senão, os erros começam a se acumular. Ou seja, uma coisa começa a acumular com outra. Então, eu recomendo assim, o sentido da velocidade tem a ver com o sentido do meu referencial. Então, nesse caso, Raul, o V0 é negativo, porque eu estou jogando ele para baixo. E quando ele é positivo, eu estou jogando ele para cima. Por que isso acontece? Porque, olha só, aqui a criança esperou demais, né? Então, o tal é muito grande. A criança, assim, digamos assim, passou do tempo. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que arremessar o ovo para baixo, né? Ou seja, ela joga o ovo, então não basta a aceleração da gravidade, ela ainda tem que dar um V0 para esse ovo para conseguir atingir o carro. Aqui é o contrário. Aqui, ela esperou de menos. Né? Ou seja, ela esperou tempo de menos, então ela compensa isso jogando o ovo para cima. Aí ele sobe, para, desce e aí bate. Ou seja, como ela se antecipou, digamos assim, ela tem que jogar o ovo para cima para dar tempo dele subir e descer e ainda assim bater no carro. Tudo bem? Alguma pergunta, pessoal? Oi, Gabriel. Ah, tá, entendi. O vetor velocidade, o vetor velocidade, ele pode estar apontando em qualquer direção. Então, isso depende do problema, né? Então, aqui, por exemplo, eu escrevi esse V0 para cima, mas ele podia ser para baixo também. Tanto faz, isso está implícito no sinal dele. O G é sempre para baixo, porque a aceleração da gravidade sempre é para baixo. Não tem escolha, ela sempre é para baixo. Então, o G sempre vai ter o sinal de menos. O sinal desse cara aqui vai depender se é positivo ou negativo. Mas acho que o que é interessante aqui é como as coisas são consistentes, digamos assim, né? Ou seja, V0 positivo significa para cima, arremesso para cima, V0 negativo significa arremesso para baixo. Beleza? Ok, pessoal. Então, seguindo em frente, agora a gente chega nesse problema aqui, que é o problema do resgate.
tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que você tem um helicóptero que ele larga um pacote e você quer que esse pacote atinja o barco, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia o começo do problema é igual aos outros. A gente vai começar definindo aqui um sistema de coordenadas, tá? Eu vou colocar o meu sistema aqui. Tá? Então, está aqui o X e o Y. E a ideia é que esse helicóptero está subindo. Então, quando ele soltar o pacote vai ser lançado com uma certa velocidade inicial. Então, ele vai fazer uma coisa assim. Né? Ficou muito feio esse meu desenho, deixa eu tentar melhorar. Assim. Continua feio, mas tudo bem. Então, eu tenho aqui um ângulo θ, né? Que é 30 graus, ou seja, π sobre 6, para cima. Né? E eu tenho aqui uma velocidade V0 em módulo. Olha, Lucas, site eu não conheço, mas eu acho que os livros que eu indiquei, eles em geral têm um número muito grande de problemas no final, tipo o Tipler, o Halliday, o Serway. No final tem um volume enorme de problemas, assim. Então, quem gosta de fazer problemas em massa, digamos assim, né? E problemas... Acho que o que é bom desses livros também é que os problemas começam simples e vão complicando, né? Então, ou seja, você começa de um ponto de partida, de uma zona de conforto e vai sofisticando com o tempo. Então, eu recomendaria isso daí. Agora, tem sites? Certamente tem, né? Esse tipo de Física 1, assim, tem 1 bilhão de sites. Se não tiver brasileiros, vai ter algum site em inglês, alguma coisa assim, mas com certeza tem. Eu só não lembro nenhum de cabeça, tá? Beleza? Ok, então quais são as equações horárias aqui, pessoal? Então, lembra, o primeiro passo é o desenho. Segundo passo, equações horárias. Então, primeiro passo, desenho. Segundo passo, equações horárias. Então, agora eu tenho a equação horária do meu pacote. Então, eu tenho x de t e eu tenho y de t. Então, o que é o que aqui? O x de t, o movimento na direção horizontal, isso aqui é um lançamento de projéteis, tá, gente? É que nem os problemas que a gente falou lá do canhão, da bola de canhão. Mas aqui ele começa de uma certa altura. Então, o movimento horizontal, ele é retilíneo uniforme, e o movimento vertical, ele é uniformemente acelerado com a aceleração da gravidade para baixo. E agora a gente especifica as condições iniciais, né? Então, você vê que da forma como eu escolhi o meu referencial, o pacote saiu da origem. Então, o pacote sai da origem. Diga, Raul. Então, Raul, não tem, porque o pacote é solto do helicóptero, né? Então, onde é que entra a aceleração e onde é que entram as propriedades do helicóptero? Eles entram na velocidade inicial do pacote. Uma vez que o pacote é solto, ele não está mais conectado com o helicóptero. Então, o helicóptero só determina a velocidade inicial do pacote. E depois o movimento é descrito só pela força da gravidade. Então, eu tenho x0 igual a y0 igual a 0, né? E eu tenho V0x igual a V0 cosseno de θ e V0y igual a V0 seno θ. Né? Então, as minhas equações horárias ficam x de t igual a V0 cosseno θ t e y de t igual a V0 seno θ. Não, desculpa. Deixa eu só ver aqui. Tudo bem. Eu escolhi realmente o pacote saindo da origem, então esse y0 igual a 0, desculpa. Seno de θ t menos g t ao quadrado sobre 2. É que eu poderia ter escolhido também a origem do sistema vertical aqui, né, na água. Aí
é outra forma de levar em conta a altura h aqui. Mas aqui eu acabei não escolhendo isso daí, mas tudo bem. Tudo bem? Perguntas? Então tem esse h aqui que é 120 metros. Beleza. E agora o terceiro passo é a gente olhar para as questões que o problema coloca e formulá-las como expressões matemáticas. Vou formular. Tá? Então, vamos lá. Item A. Item A, quanto tempo o pacote fica no ar? Como é que eu formulo isso matematicamente? O que vocês acham? Beleza, Raul. O tempo que ele demora para percorrer essa altura h. Então, o que eu quero é que y, nesse tempo que eu vou chamar de tempo estrela, ele tem que ser igual a... Aí aqui vem uma sutileza, né, que tem a ver com a escolha do referencial. Como a origem está aqui, o y tem que ser negativos h, né? Então, ele tem que ser menos h. Se eu esquecer desse sinal de menos aqui, vai dar ruim, tá? Não vai dar certo. Por quê? Porque eu escolhi minha origem aqui. Então, minha origem, minha altura inicial é 0, né? Ou seja, eu escolhi o y0 como sendo 0. Tudo bem, pessoal? Tranquilo isso daqui? Beleza. Então, eu vou ficar com V0 seno de θ na direção vezes t estrela, menos g t estrela ao quadrado sobre 2, igual a menos h. O que é isso daqui? Isso daqui vai ser uma equação do segundo grau, né? Ou seja, uma equação agora que eu tenho que resolver para t. Então, eu posso passar esse h para o outro lado, eu fico com menos g sobre 2 t estrela ao quadrado, mais V0 seno θ t estrela mais h igual a 0. E aí eu gosto de usar aquele truque que eu multiplico por... eu limpo o primeiro termo aqui, né? Eu gosto de escrever ele limpinho. Isso é uma questão de gosto. Então, eu gosto de multiplicar por menos 2g. E aí vai ficar, então, menos 2v0 seno θ sobre g, t estrela, menos 2h sobre g, igual a 0. E aí, agora eu resolvo isso daqui. Então, t estrela vai ser igual a menos 2v0 seno θ sobre 2g, mais ou menos 1/2 raiz de 2 menos 2v0 seno θ sobre g ao quadrado, menos 4 vezes menos 2h sobre g. Vocês veem como eu gosto de escrever as coisas explicitamente, gente? Eu não estou com pressa aqui. Então, eu poderia já... a gente sabe que é menos 4ac. Eu poderia já ter colocado aqui e cancelado esse sinal de menos, mas por que cancelar aqui? Só vai me custar uma linha a mais. Então, eu coloco aqui o menos com menos. Aqui também, eu coloquei um menos, tá vendo? Eu não precisava ter colocado esse menos, porque ele vai cancelar com esse quadrado, mas não custa nada. Eu coloco assim porque fica mais claro eu saber que eu não errei, porque aí, olhando dessa linha para essa linha, fica muito mais evidente que eu escrevi os coeficientes todos corretamente. Então, aqui eu vou ter V0 seno de θ sobre g, mais ou menos 1/2 da raiz de 4v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre g ao quadrado, mais 8h sobre g. E simplificando mais um pouquinho, eu fico que t estrela vai ser V0 seno de θ sobre g,
mais ou menos, raiz. Eu ponho o 2 para dentro, né? E aí, quando o 2 entra, ele vira 4. Isso daqui. Ok? Então, essa aqui é a expressão para o meu T estrela. Perguntas? Ok, então agora a gente substitui os valores aqui. Então agora a gente substitui V0 igual a 20 metros por segundo, θ igual a π sobre 6, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e h igual a 120 metros. Tá? Então tá tudo no SI. O que a gente vai obter? Deixa eu até fazer essa conta aqui. Só um minutinho. A gente obtém duas soluções. A gente obtém T estrela igual a 6 segundos ou T estrela igual a menos 4 segundos. Depende desse sinal aqui de mais ou menos. Tá? E aí, claro, agora, qual que é a resposta correta? Tem que ser essa daqui, né? Porque isso daqui é um tempo negativo. Ou seja, isso daqui claramente não é a solução física do nosso problema. Né? Então, esse daqui é o tempo que a gente obtém, 6 segundos. Perguntas? Ok. Então, agora a gente passa para o B. Tá? O B é a que distância do bote o pacote cai. Então, agora é fácil, né? Se eu tenho esse tempo T estrela, a distância do bote que o pacote cai é simplesmente dada por essa equação aqui. Então, é x de T estrela igual a V0 cosseno de θ vezes T estrela. Isso daqui vai dar 103,923 metros. E, por último, o item C. Se o helicóptero continua com velocidade constante, onde estará o helicóptero quando o pacote atingir o lago? Então, a gente sabe o tempo que ele demora para atingir o lago. Agora a gente pensa, bom, tá, o helicóptero continua subindo com velocidade constante. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para a equação horária do helicóptero. Então, o x do helicóptero de t vai ser igual a V0 cosseno de θ vezes t, e o y do helicóptero de t vai ser igual a V0 seno de θ vezes t. Sem a gravidade, né? Ou seja, não tem aqui nada mais. Porque isso aqui é do helicóptero. O helicóptero não está nem aí para a gravidade. A gente está supondo que ele continua, né, o enunciado está dizendo, ele continua em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Então, o helicóptero continua subindo com velocidade constante. Tá? Então, por causa disso, o vetor posição do helicóptero, RH de t, vai ser... Não, a gente pode, na verdade, calcular esses valores aqui primeiro, né? XH de t estrela vai ser 103,923 metros. É o mesmo que a gente obteve antes, porque a parte em x não muda, mas o YH de t estrela vai ser igual a 60 metros. Então, o vetor posição do helicóptero no instante t estrela vai ser igual a 103,923 metros na direção I, mais 60 metros na direção J. Ok? E o que significa isso daqui? Né? Ou seja, qual que é a altura do helicóptero com relação ao solo?
Aí, a gente, para responder essa pergunta, tem que ter ideia de onde que a gente colocou como origem, né? Isso é importante. Grande parte da diversão desse problema é exatamente brincar com essa questão da origem. Então, aqui a gente escolheu a origem tal que o zero era na posição inicial do helicóptero. Então, estava a 120 metros de altura do solo. Portanto, se ele subiu 60, a altura do helicóptero é 180 metros, né? Então, como altura inicial. Era de 120 metros, a gente chega que a altura final é igual a 180 metros. Beleza? Perguntas? Okidoki. Então, agora, faltam só mais dois problemas. Esse daqui, ele é o nível de dificuldade semelhante ao anterior, né? Então, a ideia aqui é que você tem um penhasco. Vamos desenhar um penhasco aqui. Você já lembra, a gente sempre começa fazendo um desenho, né? Então, aqui tem um penhasco. Tá? E eu tenho um motociclista aqui. Que está vindo nessa direção. Tá? Então, a ideia é que ele vem aqui, ele pula e vai embora. Então, a velocidade inicial, V0, o vetor V0, ele se eu colocar um sistema de coordenadas, vamos colocar um sisteminha aqui assim, ó. X e Y, tá? Vou colocar um sisteminha bem na quininha aí. Então, o vetor velocidade inicial, ele vai ser uma certa velocidade V0 na direção I, onde esse V0 aqui vale 9 metros por segundo. É o que está escrito aqui. Tá? As perguntas do problema se referem ao que acontece com o motociclista depois que ele cai do penhasco. Tá? Então, depois que ele cai, né, depois de sair do penhasco, depois de cair, o movimento, novamente, é que nem um movimento de um lançamento de projéteis. A diferença é que a velocidade aqui é horizontal. Então, eu tenho as seguintes equações horárias. X de t igual a V0t, y de t igual a menos g, t ao quadrado sobre 2, porque não tem x0, não tem y0, e não tem velocidade em y. Então, as equações horárias são simples, são só dadas por isso daqui. Tá? Então, esse é o item A. Acabou. Agora, o item B. O item B, ele pergunta a distância do motociclista e a borda após 5 segundos. Então, o motociclista ele vai vir para cá, ele vai cair aqui assim, vai estar aqui em um certo ponto, e a pergunta se refere a essa distância aqui, ó. Tá? Essa distância aqui. R. Depois de um certo instante de tempo. Então, a ideia qual que é? A ideia é que o vetor posição é R de t igual a x de t na direção I, mais y de t na direção j, e, portanto, V0t na direção I, mais menos gt ao quadrado sobre 2 na direção j, tá? E o que é essa distância? Essa distância ela é exatamente o módulo desse vetor r de t, né? Porque como eu escolhi minha origem aqui, o vetor r de t, ele aponta exatamente da origem, que é a borda do penhasco, tá? Aqui, talvez tenha causado um pouco de confusão, a borda não é aqui, né? Aqui, a borda é aqui, né? Ou seja, é a borda do penhasco, então é esse ponto aqui. A gente poderia também calcular essa distância aqui, seria só a distância, a coordenada x, né? Mas a gente quer a distância da borda aqui. Então, quem vai ser essa distância? Ela vai ser r igual ao módulo do vetor r de t. Ou seja, raiz de V0t ao quadrado mais menos g t ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, substituindo valores, a gente obtém que para t igual a 0,5 segundos,
a gente obtém que esse R vai ser 4,66 metros. Tá? Tudo bem, pessoal? Perguntas? E por último, desculpa, o item C, pergunta agora qual que é o vetor velocidade em t igual a 0,5 segundos. Então, como é que eu calculo o vetor velocidade? Ele é a derivada do vetor posição. Ou seja, ele é a derivada desse cara aqui. Então, ele vai ser V0 na direção i, porque a derivada de t é 1. E aqui ele vai ser menos gt. Então, eu posso até colocar assim, mais menos gt na direção j. Ok? Então, ele vai ser 9 metros por segundo na direção i, menos 4,9 metros por segundo na direção j. Isso, Raul. São sempre iguais. Isso. Perfeito. Mais perguntas? Tranquilo, pessoal? Ok. E agora terminar com um problema de derivadas integrais. Esse problema aqui, no fundo, não tem muita novidade, né? O primeiro problema pergunta, ou seja, tem uma função aqui, x de t igual a a vezes t elevado a 42, e a pergunta é essencialmente qual é a dimensão dessa constante a e qual que vai ser a velocidade e a aceleração. Então, vamos lá, qual que vai ser a dimensão de a? O que vocês acham? Talvez, Raul. Então, olha só, isso aqui, claro, é um movimento fictício, digamos assim, né? Não é fácil você ter uma equação horária louca que nem essa, mas isso daqui é um movimento genuíno, né? Ou seja, não tem nada de errado com isso daqui. A gente pode, por exemplo, pegar um carrinho acelerado de uma forma tal, e construir um movimento que tem isso daqui. Isso daqui é permitido, né? Digamos assim, é meio exótico, mas é permitido. Isso, Lucas. É metros vezes segundo a 42, porque a unidade de x, de A, desculpa, tem que ser igual a unidade de x vezes a unidade de t elevado a 42. Então, é metros por segundo elevado a 42. Perfeito. A velocidade v de t vai ser a derivada da posição, né? Lembra que a gente usa essas duas notações para derivada, x ponto ou dx dt, tanto faz. E aqui vem a regra do tombo, né? 42a t elevado a 41. E aí a aceleração, ela é a derivada da velocidade, ou seja, a derivada segunda da posição, e eu simplesmente pego esse resultado e derivo de novo. Então, fica 42 vezes 41 a t elevado a 40. Ok? Perguntas? Show. Bom, item B, agora eu tenho uma aceleração que não é constante. Então, esse item B, ele é mais realista. Eu tenho uma aceleração que ela em si depende do tempo, tá? Porque a gente fica muito viciado no movimento uniformemente acelerado, onde a aceleração é sempre uma constante, mas não precisa ser assim, né? Aqui é um exemplo onde a aceleração em si depende do tempo. Então, eu tenho uma constante alfa vezes t. A unidade de alfa é a unidade de A dividido pela unidade de T. Então, é metro por segundo ao quadrado, vezes segundo, ou seja, esse alfa tem unidades de metro por segundo ao cubo. Né? E, por último, o problema pede para encontrar
a velocidade e a posição. Então, a velocidade v de t, ela é a integral em dt de a de t, ou seja, a integral em dt de alfa vezes t. Lembra, o alfa ele pode ser colocado para fora da integral. E agora aqui a gente tinha aquela questão da integral, que era calcular a função inversa, né? Ou seja, opa, desculpa, não tem um quadrado aqui. Opa. Eu preciso calcular qual que é aquela função que quando eu derivo eu obtenho t. A resposta é alfa t ao quadrado sobre 2, mais uma constante, né? Sempre temos que adicionar uma constante. Então, e essa constante a gente pode inclusive chamar ela de v0, talvez, né? Já que ela é a velocidade inicial. E aí, x de t igual a integral em dt de v de t, ou seja, integral em dt de alfa t ao quadrado sobre 2 mais v0 t, mais v0, desculpa. E o que vai dar isso daqui? Para substituir integral dt, como assim, Guilherme? Para ficar mais compacto, o que a gente quer... Não tem. Integral tem que escrever quem que ela é, não tem a notação compacta. Qualquer lugar que você for, todo mundo vai usar esse símbolo aqui. Então, aqui eu vou ter alfa sobre 2 integral em dt de t ao quadrado mais integral em dt de v0. E o que vai dar isso daqui, olha só. Não precisa escrever o dt primeiro, Raul. Pode escrever ele por último, não tem problema. Então, o primeiro termo eu tenho alfa sobre 2. A integral de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3. E eu tenho v0t, e eu tenho uma constante x0. Portanto, a equação horária para essa partícula vai ser alfa sobre alfa t ao cubo sobre 6 mais v0t mais x0. Boa lá. Beleza? Perguntas? Então, é essencialmente isso, pessoal. Acabou por hoje. Valeu. O que eu só queria dizer é o seguinte. Realmente eu recomendo que vocês, assim, não durmam no ponto, no sentido de que as coisas vão começando a ficar mais difíceis a partir de agora, tá? Então, se tem dúvida nessa lista, aproveita as monitorias essa semana, realmente tira para estudar o que está sendo dito aqui, porque tudo isso que a gente fez aqui, ou seja, vocês vão, o aprendizado é acumulativo, então tudo que a gente viu aqui vocês vão usar depois, tá? Se as coisas acumularem, eu garanto, sim, vocês vão ter problemas lá na frente. Então, tenta estudar isso aqui com calma agora. Se tiver problema, entre em contato comigo e a gente resolve isso daí. Então, Victor, esse eu acho que esse é a mudança de paradigma com relação ao ensino médio, principalmente, né? Ou seja, escrever em termos de expressões matemáticas, assim por diante, como escrever as coisas. E eu entendo, muitas dessas coisas aqui, quando eu escrevo, parece fácil, e quando vocês tentam fazer, fica mais complicado, né? E aí trava. Então, tem que realmente sentar e tentar escrever para entender o que está se passando. Vamos, Raul, vamos falar do exercício 4, sim. Então, deixa eu só ver se eu consigo pegar o exercício 4 aqui. Espera só um minuto. Boa. Então, beleza. Então, exercício 4. A gente pode refazer ele aqui, se a gente quiser, tá? Qual que é a ideia? A ideia, vamos fazer um desenho para começar. Eu tenho aqui o meu chão. E eu vou arremessar uma partícula daqui com uma certa velocidade inicial.
Eu tenho aqui um eixo y conveniente aqui, né? E eu tenho uma certa altura h aqui. Então, eu tenho uma certa altura h, desculpa, z. Então, o que minha partícula vai fazer? Começou aqui, eu joguei ela para cima. Ela vai fazer boom, parou, desceu. E eu tenho um cronômetro na mão. Tá? Então, quando eu ver que ela passar dessa altura z, eu clico uma vez, T1, clico outra vez, T2. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? Vem aqui. Então, aqui eu tenho T1. Opa. T1. Aqui eu tenho T2. Bom, aí eu não sei, Raul. Eu não sei ao certo o que o que você fez aí. Mas a ideia é simples, né? Ou seja, a equação horária é V0 t menos g t ao quadrado sobre 2, tá? E eu quero, no fundo, obter algum tipo de relação que só dependa dos instantes t1 e t2 quando ele passa no eixo z e que não tenha velocidade v0. Então, aí, o que eu posso fazer eu posso igualar isso daqui a z, né? Então, eu fico com menos g sobre 2 t ao quadrado mais v0t menos z igual a 0, tá? E daqui eu tenho duas raízes. T1 e T2. E, essencialmente... Professor, Oi, Raul, pode falar. o que eu fiz e que deu a treta que me deixou confuso nesse exercício foi justamente esse passo que você deu para montar a equação y de t igual a v0t menos gt ao quadrado sobre 2 igual a z. O que eu fiz foi que eu igualei, tipo, z é igual a y de t1. Eu fiz basicamente y de t1 igual a y de t2. E aí eu tentei resolver a equação, só que quando eu faço isso, eu tiro a dependência com o t e eu fico com uma dependência de v0. E aí eu fiquei preso nisso, porque eu não conseguia mais voltar a colocar o t e nem tirar o v0. Isso. Mas a questão aqui, perfeito. Acho que o ponto a enfatizar é que isso aqui é uma equação de segundo grau e, portanto, ela tem duas soluções. Esse T1 e T2 são exatamente as soluções dessa equação. Então, assim, as contas que você fez estão certas, no sentido de que isso daqui para T1 é igual a Z, que é igual a mesma coisa para T2. A questão é como manipular isso daqui, né, ou como isolar, que nem o Guilherme está falando aí, para substituir o T1 e T2. Então, essa é uma possibilidade, Guilherme. É verdade, a gente pode até fazer isso daqui aqui. Ou seja, a gente pode escrever... Deixa eu até escrever em preto aqui, né? Ou seja, a gente tem essas equações aqui. É isso daqui. A forma como a gente resolve agora, no fundo, é tentar eliminar o V0. Pode fazer que nem o Guilherme fez. Ele usa isso daqui igual a isso para eliminar o V0 e substitui. O ponto, digamos assim, importante é que não importa o jeito que a gente faça, né? O resultado tem que ser que o produto das duas é 2z sobre g. Esse é o resultado importante, né? Ou seja, se a gente multiplica os dois tempos, T1 e T2, tem que dar 2z sobre g. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então é isso, gente. Se tiverem qualquer dúvida, estamos aí. Se não, paramos por hoje. Valeu, gente. Muito obrigado. Até quarta-feira. Boa semana para vocês. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Tchau, Melissa. Obrigado a você. Até mais. Inter.